Rapaziada, é o Jorge Jesus, hein, cara? Eu acho que realmente vai ficar complicado pro Al Hilal liberar o Jorge Jesus para vir treinar a seleção brasileira. Saiu uma reportagem, isso é uma notícia, mostrando, né, que o Al Hilal pode realmente não liberar o Jorge Jesus. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver a treta que está acontecendo na mídia, inclusive, sobre esse Nossa, assunto. ia ser E top, bora! mano, se O o Hilal Jorge começa a Jesus fazer viesse. jogo duro. Essa informação quem traz é o jornal Globo, que informa que o Al Hilal começou a fazer jogo duro e não quer liberar o Jorge Jesus antes do Super Mundial de Clubes. Bom, a próxima data FIFA da seleção brasileira é em junho. E a meta da CBF era de que o Jorge Jesus, um dos postulantes ao cargo, viesse para a seleção até junho, para que ele comandasse a seleção já na próxima data FIFA. Mas esse anseio por Ué, parte da por que que CBF tá zoado? A do provavelmente vídeo, você não fala será aqui? correspondido por parte do Al Hilal, que pretende sim manter o técnico português Troquei agora. na equipe até que o Super Mundial acabe. E isso dificultaria. Além disso, Carlo Ancelotti também tem a mesma condição, o que faria com que ambos os técnicos ficassem disponíveis à seleção na mesma data. Eu melhorei E a eu acho qualidade aqui, vê que se tiver se os dois foi agora. disponíveis, o Carlo Ancelotti é muito melhor. Cara, é uma loucura isso, né? Porque então, se o Jorge Jesus tem exatamente essa questão, se o Jorge Jesus só pode vir depois do Mundial, talvez o Ancelotti também possa, né? Tem essa questão, mas assim, eu acho que o Ancelotti vai continuar no Real Madrid, né? Eu acho que o contrato do Ancelotti, inclusive, ele não acaba nesse ano, né? Quero ver o Ao contrário do Ancelotti Jorge sair do Jesus. Real. O Jorge Jesus, depois do Mundial, o contrato dele acaba, né? Mas, enfim, eu vi o Mauro Betting falando também sobre o Jorge Jesus. Ó, Olha só o depois que eu ele preciso falou que você aqui, me achei... fale se a minha câmera você consegue abrir que nem isso. Você viu que ele colocou a câmera cheia aqui, ó? Se isso eu faço por aqui ou você que abre? Lá Bem ele. interessante, vamos ver. Então, vai, Jorge Jesus. Ele montou, repito, o melhor time que eu vi no Brasil e na América do Sul no século. Flamengo do... A maré carioca Ah, virou onda cara, de vai crime. virar aqui. Vou tomar um ad. Vou tomar um ad. Deixa eu perguntar uma parada antes de você continuar aí, Duas. porque eu falei isso aqui no programa Vai. e gerou uma certa polêmica. Tá. Mas eu tenho. Não é porque sou, bom, talvez seja porque eu Lógico sou que é por flamenguista. causa de mas flamenguista. qual o problema? Mas, não, o que eu falei? E eu falei que eu acho que o Jorge Jesus é uma boa opção pro Brasil e tal, porque, além de tudo, existe um campeonato brasileiro, um futebol brasileiro, antes e depois do que o Jorge Jesus fez Dá aqui. pra dizer, porque com o sucesso do Abel Ferreira também... Por que o Palmeiras também contrata o Abel Ferreira? Pois é. Sim. Porque ele era português também. E até aquela famosa célebre manchete, né? Pelo jogo Aoki, o Paok dele contra o Benfica. Abel, vírgula, ex-Braga, vence Aham. Jorge Não, e Jesus, é toma. muito louco isso, como é que... Você nunca vai lembrar, mas eu vou lembrar porque o Galo vai ser... O atleticano lembra. Que o Jorge Jesus, ele foi Sim. ver Atlético e Flamengo, É todo verdade. mundo achando que ele ia pro Atlético, e o Atlético ganhou com um jogar menos, gol do Xará, e ele vai pro Flamengo. E o Paulo Pelaipe, que evidentemente não é o Landim e não é o Brás, para a felicidade do Pelaipe não ser nem o Landim nem ser o Brás, ele liga e fala, não sei se é para o Landim ou para o... Ó, tá aqui é o Jorge Jesus, treinador. Pô, vamos pensar, e foram e deu aquela maravilha. Deu o que deu. Bom, pegar uma- e aí ele sai do Flamengo muito por conta da pandemia, Pandemia. muito por conta da proposta do Benfica, muito por conta do Rio de Janeiro, questões pessoais também dele e tal, e volta. Ok. Ah, mano. Aí, gente, aqui não é especulação e eu não gosto disso aqui, mas é informação. No Benfica ele foi muito infeliz na segunda Sim. passagem, dentro e fora de campo, mais fora do que dentro, mas enfim, mas acontece, né? Ok. Tá indo muito bem no futebol Dorival. saudita, ele é muito bom treinador, inegavelmente. E tem uma história no Flamengo que se eu sou ele, nunca mais volta no Flamengo. Não é com aquela bobagem, não volte onde você já foi feliz. É porque pra ele manter o nível daquele time espetáculo... Gente, o Pablo Mari virou Beckenbauer. Pois é. Eu que tenho que abrir. Virou pode- Aldair, Lá virou ele, famoso. lá É, ele. pois é. Cara, o Rodrigo Caio Caio jogou a temporada inteira. Pois é, que é um ótimo jogador. Mas não enfim, conseguia. o Arão jogou muito, o Gerson joga pra cacete, a Rascaeta é um dos melhores ele estrangeiros da conseguiu fazer história. Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e... Gabigol, e pô. não marcar, e Arrascaeta não marca, não precisa Rafinha marcar voando, tanto, né? Felipe Luiz, pô, sensacional. Diego muito bem, que é um ótimo goleiro, enfim, time fantástico, ok, pronto. Pode fazer na seleção? Óbvio, mas assim, aí informações daqui e dali, embora muita gente do Flamengo defenda e com razão, o próprio Diego Ribas e tal, mas assim, ele não é um cara fácil. Ao mesmo tempo, por ele ser numa seleção no teu dia a dia, tem essa vantagem. Claro que numa Copa do Mundo o que mais vale é o dia a dia também, pode gerar atritos.
Quando eu falo, e tenho falado bastante, que o Neymar não quer verde pintado de verde e amarelo, é um fato, mas o Neymar não é um cara rancoroso. De repente dá... É isso que eu ia falar. É, Eu também acho que ele consegue. E o Jorge Jesus, por ele, por óbvio, para ir para a seleção brasileira, Ele dá uma ligação, pô. ele abraça o Roberto Jefferson, Ah, sai de mão dada com aquela Zambelli dando tiro pra Tanto cima. o Neymar Não tem problema. quanto o Jorge Jesus, para deixar filho, claro, enfim. pra poder Então, não tem tá na problema. Copa, Eu eles tenho lá passam minhas por cima questões, disso aí. e é uma questão que isso Duvido. vale pro Jorge Jesus, repito, É a valeria última pro Copa do Guardiola, Neymar pro e o Pelé, sonho pro do Zagallo, Jorge pro Jesus. Klopp, que eu amo de paixão. Uma coisa é você treinar um clube, outra coisa é a seleção, a gente sabe. E na seleção você precisa ser um selecionador. E aí eu discuto até o Guardiola, que para mim é o Pelé do banco, é o Guardiola. Será que isso vale pro Jorge Jesus, Tá mais alto vale que minha pro voz? Ancelotti, que Mourinho, nunca treinou, todos. pro Mourinho, que é um cara que eu respeito, mas não gostaria de vê-lo na seleção nem no auge, acho que não bate muitas ideias, ou com Agora aquilo que a deve tá gente bom. pretende de seleção brasileira, ou já fomos pretenciosamente no passado. Eu também, mas não sei no sabia que futuro. pra um ano eu gostaria, Maurão? De repente pra ganhar o Hexa, deve ser. entendeu? Não, Tipo assim, mas então, porque Matheus, eu sei que ele não vai ficar muito tempo, mas tipo, galera, eu vem não cá. sei, eu não sei o Mourinho, Sabe? tá? Mas enfim, mas Sim. de novo, a gente não sabe, até porque o Mourinho também não foi selecionador. Então, assim, é uma incógnita. De novo, é uma aposta, porque, repito, se viesse o Guardiola hoje, ou o Guardiola de 2011, o Tele de 81, que montou aquela grande seleção brasileira para a Copa de 82, o Zagallo de 70, O Klopp não conseguiria fazer, provavelmente. provavelmente o Klopp de Porque ele 2019, precisaria ter um sim, tempo de... o Mr. M de 1999, o Mandrake, quando lançado o quadrinho em Mandrake 1934, Chavos do citando dois Bosforra. mágicos de ficção, Houdini, sei lá, teria problemas com hoje, pelo aquilo que a gente já falou aqui no programa, no início do papo, tá? Mas assim, se for Jorge Jesus, ok, vamos lá. Se fosse, pra mim eu ainda esperaria o Ancelotti. De novo, agora é um pouco mais irmão. factível. Ele não deve ficar mesmo no Real Madrid. Ninguém descarta uma seleção brasileira, até na questão financeira, para o nível de carreira dele. E outra coisa, se vier o Ancelotti ou mesmo o Jorge Jesus, eu falo, por exemplo, vindo o Jorge Jesus, você topa voltar a morar no Rio ou ele fala, eu quero continuar em Portugal? Pô, pode ficar. Primeiro porque a base toda tá lá, né? A última seleção em Copa do Mundo dos 26 do equipe Brasil, dele 28 também. lá. A equipe dele, não, e outra coisa, você bota 2 ou 3 treinadores aqui, ou treinadores, ou membro de comissão técnica, analista de desempenho, E ele vai scout, ver também. Ele vai ver de lá. Mas ele fala, cara, acompanha o futebol no Brasil. Eu venho a cada, sei lá, 15 dias, vejo 1 ou 2 jogos, ou um jogo só e tal. E beleza, eu tô lá porque lá eu vou estar vendo os brasileiros na Europa e os meus possíveis adversários numa Copa do Mundo. Exato. Não tem problema nenhum. Então, assim, e hoje você vê pelo YouTube, você vê um cara com a experiência, o conhecimento de causa que tem o Jorge Jesus ou qualquer outro, você pode morar na Europa. E às vezes acha até que é melhor, porque um dos problemas do Jorge Jesus não é só eventualmente vestiário, é as suas conversas dele, as entrevistas, né? Quanto menos ele falar, melhor. Então, assim, deixa quieto. Papo Mano, reto. que ia ser engraçado ver essas coletivas do Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Ia ser, né? Caraca, o Jorge Jesus ia dar muito fora, meu irmão. Ele ia dar muito fora. Ia ser muito comédia. Mas, enfim, aí teve mais uma treta aqui também. Porque é o seguinte, mano. Vamos ser aqui. Como é que se diz? Vamos ser aqui. Francos. Vamos ser francos. É o seguinte, mano. Falta um ano pra Copa, certo? Falta um ano pra Copa. Irmão, no papo reto, o Ancelotti acabou de ganhar mais uma Champions. Tá indo agora aí pra final da Copa do Rei. Que passou lá contra o Atlético de Madrid, né? E... Porra, eu duvido, o contrato dele não deve acabar agora. E mesmo que acabe, sei lá, em janeiro de 26, eu duvido que ele sai do Real pra vir treinar a seleção. É claro que se ele não tiver um outro clube pagando tão bem, apesar que dinheiro pra esses caras não é um problema, mas se ele não tiver um outro clube com cacife e o contrato se encerrasse, da hora, legal. Agora, com o contrato ativo é doideira. E o Jorge Jesus, irmão, papo reto, se ele... Porra, se ele vem é lindo, caralho. Por quê? Porque a gente tava com o Dorival, irmão. Assiste os jogos aí. Pega a sequência de jogo do Dorival e assiste um por um.
Um por um. Irmão, é o que até o cara aqui, eu não sei como chama o mano do canal aqui, mas ele sempre fala. Aquela cena do Dorival pedindo espaço pra falar na roda do pênalti é coisa de maluco, cara. Bora. Tem, né? Lá na Jovem Pan, não sei se vocês viram isso aqui, cara. O Pilhado tava revoltado, né? Olha só esse trechinho aqui, ó. Em pauta é o Jorge Jesus. E você diz que você convidaria o Rogério Ceni, é porque você acha para a seleção brasileira o Rogério Ceni melhor que o Jorge Jesus. Exatamente. Então eu posso ser grosso, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só pode estar de sacanagem. Olha o trabalho do Jorge Jesus. Olha o que o Jorge Jesus faz o time dele jogar. Fez no Benfica, na sua primeira passagem. Fez no Flamengo um futebol mágico, como todo mundo fala. Todo mundo. O último grande futebol do futebol brasileiro foi o do Flamengo de 2019. Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. Isso aí só pode Eu ser vou fazer a pergunta. Caraca, cara, essa seleção brasileira ainda vai. Tá deixando todo mundo maluco, né? Que doideira, mano. Ó, se inscreve aí, ó. Canal Full. Eu tô em outro perfil aqui, vou até me inscrever, ó. Se inscreve aí, o cara é da hora. Quem gosta de futebol aí é da hora. Eu torço pro Jorge Jesus vir, porque eu acho que o Ancelotti não vem, tá? Então, é isso.